Bom, então a questão é de que perspectiva eu estou falando. Na verdade, o que eu estou tentando fazer, o que eu faço aqui, é retomar o Marx e tentar perceber como é que o Marx compreende as categorias de Estado e política e de capital. Ora, para isso, o que eu tenho feito até agora, em outros artigos, outros trabalhos, é tentar demonstrar, pensar e demonstrar que o Marx, na verdade, ele se põe como definitivamente marxiano, digamos, a partir do momento em que ele instaura ou parametriza uma crítica ontológica materialista. Ou seja, quando ele percebe que a questão não é se ocupar da coisa da lógica, mas da lógica da própria coisa, vide as várias passagens sobre isso na crítica à filosofia do direito de Hegel, fica claro que ali ele rompe com o passado hegeliano e passa a dar prioridade ao estudo do ser em si na sua própria materialidade identificadora, na forma como a coisa se manifesta. O objetivo dele agora é capturar as legalidades, as tendências e contradições que põem as legalidades do próprio ser. Isso é distintivo, me parece. A primeira crítica ontológica, portanto, negativa, que ele realiza é a crítica da política. Obviamente, já nesse texto, essa crítica é ali explicitada, né? A política, pela primeira vez, ela perde estatura, perde importância, perde densidade no construto teórico, interpretativo ou, digamos, na forma de entendimento do processo da emancipação humana. Ele já inicia um processo no qual a política é um momento necessário, mas não suficiente, para a emancipação humana. A emancipação, portanto, passa também pela política, mas não somente pela política. Junto com essa crítica ontológica da política, me parece que ele também realiza uma crítica da filosofia, enfim, e isso por vários textos. A crítica à filosofia do direito de Hegel é um momento, os manuscritos de 44 e por aí vai. E aqui não cabe perder muito tempo com esse relato, mas enfim, eu queria só situar o que eu falo, do que eu falo. Agora, curiosamente, isso para mim é muito distintivo, muito importante, eu acredito que o autor, o Marx, ele já tem muito claro não é exatamente a palavra, mas digamos, ele já intui qual é a questão-chave, qual é o problema que se apresenta para a sociedade moderna, para a sociedade do capital. Ou seja, as formas alienadas de vida, as formas reificadas, que constrangem, que dominam de forma imaterial, abstrata, semi-material, os homens, né, que produzem essas relações específicas sociais. Nos primeiros textos, digamos, antes dele constituir uma crítica ontológica do econômico, essa compreensão não está de todo explicitada. Então, portanto, a crítica foca centro na questão da propriedade privada, na questão das classes sociais, e, portanto, o inimigo a ser batido, em vários momentos, até pelo menos a ideologia alemã, se apresenta na figura da propriedade privada. A propriedade privada, na construção do discurso, me parece, toma o lugar do que vem a ser depois o próprio capital, enquanto forma de relação social específica. Mas o que me interessa aqui dizer e sinalizar para os senhores é que, de fato, a última e grande crítica ontológica que esse autor realiza é a crítica ontológica do econômico, que ele põe já nos Grundrisse e posteriormente no Capital. Nesse momento, definitivamente, ele compreende que capital é uma relação social específica, capital é uma relação social que envolve valor e expansão, a expansão do valor, que valor, portanto, é trabalho humano abstrato, portanto, que capital, em última instância, é trabalho. Portanto, de imediato, se coloca a seguinte questão: a crítica que o autor faz ao capital necessariamente é uma crítica ao trabalho, ou melhor, ao tipo de trabalho que é desempenhado pelo homem na sociedade do capital, o trabalho proletário. Então, portanto, me parece que aqui tem algo distintivo. Assim entendo nessa entrada de leitura, qual seja a ideia de que a crítica que o autor realiza é uma crítica também e principalmente ao tipo de trabalho. Isso é distintivo aqui nessa crítica ontológica que ele está aqui trazendo e realizando. Eu vou voltar a essa questão de imediato, mas antes eu queria aqui abrir um parênteses para a gente pensar. Ora, em sendo isso verdade, se de fato agora a sociabilidade específica é constituída pelo trabalho em abstrato, em expansão, uma forma de relação social que ao mesmo tempo é uma mediação social e automediadora de si mesma, ou seja, uma forma de relação social que, ao se pôr no mundo, cria as condições necessárias à sua própria reprodutibilidade, em termos de estruturas mais gerais. É óbvio que a compreensão do autor a respeito de Estado e política e da própria propriedade privada tem que ser modificada. Não é possível que ele continue compreendendo esse conjunto categorial da mesma forma que ele entendia nos textos que antecedem os Grundrisse e o próprio Capital.
É necessário que, por uma questão de lógica, que haja aqui uma mudança. Em outros momentos, em outros textos, eu tentei capturar esse giro, essa mudança, pesquisando alguns materiais, alguns ensaios, artigos, enfim, do Marx, e tentando comprovar ou não a validade dessa hipótese, dessa tese, de que há de fato ali uma mudança. Eu, assim, até o momento, estou muito convencido de que de fato há uma mudança, de fato, nos textos posteriores ao Capital, não só. E aqui eu queria dizer isso com muito cuidado, enfim, para não ser mal interpretado, enfim, para que não me acusem de, né, revisionista, meia-pista, ou seja lá o que for. Né, Alexis? O Alexis já está nervoso ali. Calma, Alexis. E o que eu quero dizer com cuidado é isso. É que a mim parece que depois do Capital não é mais possível ler ou compreender a luta de classe entre proletários e capitalistas como o centro dinâmico do processo histórico da sociedade do capital. Ainda que ela contribua para esse processo, ela assim o faz porque ela é informada, ela é estruturada por um tipo de mediação social específica, a mediação social posta pela mercadoria enquanto forma de mediação entre os homens. Então, portanto, ele é um determinante, mas é um determinante, digamos, que tem uma outra determinação na sua essência. Não sei se está claro o argumento, mas o que eu quero dizer é o seguinte: portanto, o inimigo a ser batido não são meramente as classes. O inimigo a ser batido não é meramente a propriedade privada. O inimigo é a forma específica da produção dessa relação social. Agora, é óbvio que todo mundo sabe que essa relação social, para vir a ser, ela exige esse conjunto categorial. É óbvio. Tá certo? É óbvio para a gente, mas, por exemplo, isso que eu quero trabalhar com o Lênin na sequência, no Lênin, por incrível que pareça, isso não estava claro. Ele constrói um texto, ele constrói uma intervenção revolucionária, ele dirige um processo revolucionário com a compreensão de que, e aí alterna, tá bom? E esse é um ponto que aqui também tem que ter muito cuidado, enfim, para não ser mal interpretado. A mim parece isso, ele alterna. Ora ele compreende capital como relação social, ora capital é propriedade a ser expropriada. E aí a coisa começa a complicar, tá certo? Daqui a pouco eu vou chegar lá no Lênin e a gente vai ver isso. Então, portanto, o meu destaque, o que eu estou aqui grifando, ressaltando, é exatamente a necessidade de ter isso claro. Nós, marxistas, revolucionários, aqueles que se colocam o desafio de ir para além, de pensar para além do capital, temos que ter isso claro. O desafio é como instaurar uma outra sociabilidade não intermediada pelo produto do trabalho humano, sob a forma de mercadoria. Sob a forma de mercadoria portadora de valor. Né? É disso que se trata. Bom, isso tudo foi um parênteses, não sei se vocês perceberam, né? Enfim. Mas era para ter sido mais curto, desculpa, era para ter sido mais curto. Mas voltando ao ponto, o meu ponto é o seguinte. Então, portanto, se essa crítica ontológica do econômico de fato está ali colocada, como é que a gente pode delinear, esboçar rapidamente essa crítica, de maneira que ela possa ser útil na compreensão desse segundo momento, do que eu estou falando na sequência de que classes, estados são estruturados por essa forma específica. Então, assim, muito rapidamente, e sem aborrecê-los, porque eu sei que isso é assim, domínio público, todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, enfim, eu não quero aborrecê-los com isso. Mas, assim, grosso modo, o que eu estou pensando aqui com o Marx é o seguinte: capital, portanto, é relação social. Capital é uma relação social que envolve proletário, trabalhador assalariado e capitalista. E aqui outro parênteses, por favor. Nas traduções, o material que eu tenho pesquisado em português sobre o Lênin, que é o Estado da Revolução, tanto da expressão popular quanto daquelas edições de Moscou, a tradução é bem ruinzinha, né? E complicada. E, infelizmente, os tradutores, acho que eles traduzem do francês, eu não sei. E sempre que aparece lá o trabalhador, os caras... Não, o francês, Alexis, desculpa, é complicado. É complicado. Os caras traduzem trabalhador por operário. Então, o proletário é sinônimo de operário, do começo ao final do texto. Né? E aí você cria um fetiche assim, na figura do operário, o cara do macacão, aquela coisa, enfim. Que, assim, para quem conhece o Capital do Marx, é uma coisa estranha, porque o Marx não está falando de operário, ele está falando de trabalhador, de proletário, o trabalhador que valoriza o valor. É disso que ele fala. E, enfim, eu fiquei muito incomodado com a tradução e eu fui procurar a coisa do Lênin, e o Lênin também não fala de operário. Depois vocês podem consultar, mas Lênin, nas traduções do francês para o português, isso aí é operário, mas o Lênin não fala em operário. Ele fala em trabalhador.
Né? Mas voltando ao ponto. Então, portanto, capital é aquela relação social que envolve trabalho assalariado, trabalho proletário, aquele sujeito que participa no processo de valorização do valor, e o capitalista. É uma relação social. Nessa relação social, portanto, produz-se mercadoria. Lembra, começo do Capital, o cara começa falando assim, o Marx, olha, nas sociedades que dominam uma opção capitalista, a riqueza aparece na aparência, com uma imensa coleção de mercadorias. Por isso inicia o meu estudo da mercadoria. Grosso modo é isso que ele fala. Mas entendo, essa forma de riqueza na aparência aparencial. Tá certo? Por quê? Porque eu estou assim, convencido de que a riqueza no capitalismo não é mercadoria. Mais ainda, a mercadoria, na sua essência, guarda aquele par de contrários, valor de uso e valor. Ora, portanto, se a mercadoria em si traz valor de uso e valor, é porque ela é fruto de um tipo de trabalho específico, o trabalho proletário, que tem esse duplo caráter. É o trabalho que produz simultaneamente valor e valor de uso. Tá certo? Então, veja, de novo, e ainda lá no capítulo 1 do livro 1 do Capital, 4, Fetiche da Mercadoria e seu Segredo. Né? E o que o autor está mostrando para a gente? Olha, essa é uma formação social na qual as relações sociais surgem como relações sociais entre mercadorias. Portanto, os homens são fetichizados pelo movimento da coisa que eles próprios produzem. Né? Essa é uma formação social alienadora do homem. Certo? Então, portanto, o que ele está falando? Há aqui um tipo de dominação abstrato das coisas sobre os humanos. Grosso modo, numa primeira aproximação, é disso que ele está falando, isso que ele está, assim me parece, do que ele está tratando. Ora, é óbvio que o desdobramento do argumento no livro 1 vai dar no dinheiro, o dinheiro vira capital, enfim, todo o resto, enfim, tudo isso é muito conhecido. Mas o que eu quero destacar para os senhores é que tem um momento ali, em particular no livro primeiro, que é a forma como ele pensa as classes sociais. Né? Isso eu acho que isso é para mim, que tento pensar essas coisas e tal, surge aqui uma novidade, talvez não sejam para os senhores, e aí eu peço desculpas de novo, enfim, de aborrecê-los com isso. Mas o que eu estou assim, pensando sobre isso? Me parece que a forma como Marx entende classes sociais, no Capital pelo menos, obviamente, em primeiro lugar, é relacional, né? É relação entre capitalistas e proletários. Essa relação necessariamente conflituosa, posto que envolve a apropriação do excedente produzido pelos produtores, pelos proletários. Entretanto, essa relação social e esse conjunto categorial das classes sociais, ele é estruturado, ele é incorporado à própria forma de mediação social. É essa forma de mediação social que instaura, que cria as condições para a manifestação das classes. Não sei se isso é claro para os senhores, mas enfim. Repara, se isso faz algum sentido, eu arriscaria um segundo passo, um segundo movimento. E agora, nesse momento aqui, para ser honesto, para não incorrer em nenhum tipo de desonestidade intelectual, nesse momento agora, eu estou assim, colado com o Postone. Então, com todo respeito à Virgínia, que ficou aborrecida no outro dia, mas estou colado com o Postone. E qual é o argumento que eu acho que é relevante aqui dele? Ele fala o seguinte, olha, talvez seja o caso de pensarmos as lutas de classes no livro 1 do Capital, pelo menos em dois momentos. Uma luta de classes do cotidiano e uma luta de classes de fato revolucionária. Ora, se a gente enfoca a luta de classes dessa do cotidiano, é essa que se ocupa na qual o proletariado se põe coletivamente na defesa de melhores condições de venda da mercadoria força de trabalho, nesse nível, as lutas de classe não representam, de fato, uma ameaça para a contínua expansão do valor. O sistema como um todo, ele não é sequer arranhado por esse movimento. Isso porque, repara, assim, para não aborrecermos muito com isso, mas só para chamar a atenção de uma coisa, lembra? Também é muito conhecido, todo mundo já leu, já viu, enfim, que é o seguinte, a seção 4 do livro 1 chama-se o mais valor relativo. Ora, o penúltimo capítulo da seção terceira chama-se, é o capítulo 8, se não me falha a memória, a jornada de trabalho, certo? E ali o autor passa um bom tempo descrevendo, explicando as lutas da classe trabalhadora na Inglaterra por limites à duração da jornada de trabalho, a intensidade da jornada, enfim, a forma de trabalho e todo o resto. Ora, na sequência, ele muda de seção e passa a falar do mais valor relativo.
A mim parece que não é por acaso. Me parece que o que ele está descrevendo é a reação das personificações do capital, da lógica do capital, no sentido de criar um mecanismo mais aperfeiçoado para a extração de valor e mais valor. Ora, se essa leitura é adequada, a gente está diante do seguinte fenômeno, do seguinte fato. O que nós temos é que, se a luta de classes se limita a essa luta de classes do cotidiano, essa luta de classes, na verdade, além de não arranhar a estrutura do capital, ela acaba funcionando como acicate, como estímulo para o aperfeiçoamento da própria forma de produção e de mediação social baseada na produção de mercadoria. Ou não? Assim me parece. Ora, pensar essas coisas, e óbvio que nesse momento aqui eu pensei que o Bolsonaro me deixou muito angustiado, né? Assim, pô, mas e aí? E agora? O que acontece? O que a gente faz? Bom, isso nos obriga a pensar em alguns outros movimentos, digamos. O primeiro, mais adequado, é tentar entender um pouquinho melhor exatamente como é que essas classes, no livro 1 pelo menos, se apresentam. Então, eu diria assim, são relacionais, elas são objetivações dessa forma específica de mediação social, e essa forma de mediação social instaura um tipo específico de autopercepção dos indivíduos componentes da classe nesse momento de constituição. Agora, é óbvio que a coisa não é mecânica, não é chapada, né? Cada indivíduo singular, cada singularidade vai constituir um tipo de percepção conforme a sua idiosincrasia, digamos, a sua forma de reagir ao mundo, né? Mas, de todo modo, essa autopercepção da classe é condicionada por essas circunstâncias. O que eu quero dizer é o seguinte, meus amigos, me parece que a própria dinâmica do capital, por si só, né, sem nenhum fator externo, ela, por si só, não cria um sujeito, tá certo? E eu queria falar isso com muito cuidado, assim, por favor, café com leite, não briguem comigo, eu estou só pensando em voz alta, digamos, né? Mas ela não cria aqui um sujeito revolucionário na figura do proletariado, ele por si só não tem esse dom. É estranho falar isso, né? Assim, eu já falei isso em privado, em particular, para outras pessoas, eu vou falar de público. Por muitos anos eu vendi um jornal assim, chamado O Trabalho. Então você imagina como é estranho para mim estar falando isso aqui para os senhores, assim, é muito assim... foi muito sofrido assim reconhecer essas coisas, tá bom? Foi muito sofrido. Tá gravando isso, né? Agora já foi, agora o Moro vai me prender junto era o meu dirigente, vai me prender, eu tô lascado agora. Enfim, me descobriram aqui. Mas enfim, Clara Ante, Guxiquem, Paulo, enfim, deixa quieto. Até me perdi, eu fiquei nervoso agora. Falando no Moro, me perdi. Mas voltando aqui, falando sério aqui, voltando. Então, o que eu quero dizer é isso. A mim parece, portanto, que a própria dinâmica do processo de acumulação de capital, dessa forma de mediação específica, não põe o proletariado enquanto sujeito revolucionário, simplesmente. Ele, por si só, meus amigos, não revoluciona nada. Mas pior ainda, repara, se a gente pegar a descrição que o Marx faz no capítulo 13, se não me falha a memória, eu estou muito cansado, vocês desculpem, tá? Eu acho que é capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria. Pô, ele descreve o que é o proletário. Proletário é aquele cara que é desefetivado no processo de produção, é o cara que vira apêndice da máquina, tem a subsunção real do homem à máquina, é o cara cuja força vital é sugado pelo... Isso é o proletário, é o cara que é desefetivado no processo de produção. Agora, assim, no mínimo a gente tem que parar e pensar um pouco se de fato esse sujeito que é o desefetivado no processo de produção, ele pode vir a ser um sujeito revolucionário por si só. Atenção, friso aqui no por si só, tá bom? Por favor. E mais ainda, será que diante de tal descrição, o projeto marxiano é de transformar a todos nós numa sociedade emancipada em proletários? Repara que é isso que afirma o Lênin, depois eu vou mostrar para vocês. O Lênin afirma isso literalmente. Todos seremos assalariados do Estado que empregará todos nós como produtores de mercadorias. Pasmem, assim, tem alguma coisa errada no argumento, me parece, enfim. Mas eu já vou chegar lá. Desculpa, a gente não tem mais tempo? Como é que está o tempo? Eu me perdi. Tá bom. Valeu. Então, tá bom. Mas voltando então, assim, para tentar arrematar essa coisa da classe que de fato me angustiou muito, tem me angustiado. Na verdade, Virginia, isso surgiu lá na tua casa. Você que foi responsável por isso.
Eu sei que você que me agoniou com isso, foi lá na tua cara. Então, se eu for preso, tu vai junto também, você está no meio. Você vai no meio também. É. É. Tá bom, mas falando sério, para dar um fecho para essa coisa, tem o seguinte, tem que pensar no seguinte, tudo bem, a classe social, portanto, ela é estruturada, informada por essa mediação social específica, ela não é o mecanismo dinâmico do processo de transformação intrínseca à sociedade do capital, ela é um momento, mas não é o principal, não é o axial, não é o cerne da coisa. O proletariado aparentemente não é um sujeito revolucionário aqui, estrito senso, mas isso significa dizer que a gente está desarmado ou que o Marx não põe a possibilidade de outros agrupamentos sociais ou de outros tipos de ação coletiva. É óbvio que acho que, assim, que fique claro, é óbvio que isso é possível e necessário. Aliás, acho que boa parte das esquerdas hoje, né, mais arejadas, pensam exatamente isso, né? As questões étnicas, as questões de gênero, as questões religiosas são pontas de entrada para a constituição desse processo, né? Ou para se pensar numa luta de classes, não meramente do cotidiano, mas de fato revolucionárias. Essas que possam transcender, ultrapassar essa situação da miséria material e intelectual que o trabalho proletário produz. Bom, dito isso, eu queria avançar um pouquinho. Pois bem, eu queria fechar por aqui com a coisa do econômico, das classes, senão, enfim, eu sei que eu os aborreço, enfim, e não dá tempo de falar tudo. O meu ponto agora seria o seguinte, vem cá, e como é que fica a coisa do Estado moderno, tá certo? E da política? Diante dessa forma de compreender. Eu já fiz uma brincadeira, inclusive, não sei se tem algum aluno meu da graduação aqui, não, tá ali o Maico, tá o Maico. Eu fiz uma brincadeira de manhã com eles, falava o seguinte, pô, vocês, na minha época, a gente tá, né, o tempo passa, né? Então já estou meio assim, mais para lá que para cá. Mas, ó, assim, na minha memória, não tem tanto tempo assim, eu vi um filme que me marcou muito, chamava Matrix, The Matrix, né? Do Neo, aquela coisa, né? As pessoas estavam na matriz e tal. E num certo momento, o sujeito olhava assim, né, quando ele tinha depois que ele tomava a tal da pílula azul, para ter consciência e tal, ele olhava o mundo, a aparência, e conseguia ver para além da aparência. Na matriz, além da aparência, era um código fonte, né? Era código de programação da máquina, linguagem de máquina. Na época era COBOL, eu acho, aquela linguagem, parecia aqueles números correndo assim, 01, 01, era linguagem binária, né? Era o código fonte. Eu falava sempre brincando para os meninos, olha, eu estou começando a desconfiar que o Marx, num certo sentido, quando ele percebe o que é o capital, que o capital é essa relação social específica, essa forma específica de sociabilidade, que instaura um tipo específico de mediação social, o que ele está fazendo é revelar para a gente o código-fonte que revela a essência para além da aparência dessa formação social. Ora, mais uma vez revelado esse código-fonte, não é possível que ele continue a compreender classe, Estado e política da forma como compreendia no manifesto, na ideologia e lá para trás. Faz sentido? Para mim faz todo sentido isso. Por que eu estou frisando, reforçando esse argumento? Porque, curiosamente, o nosso amigo Lenin, ele fundamenta o argumento dele sobre a questão do Estado, na maior parte do tempo, em textos anteriores ao Capital. Eu acho que não é por acaso, enfim, tem a ver com o tipo de entrada, de compreensão que ele traz. É justo, é lista, tudo bem, enfim. Mas eu queria demarcar a diferença aqui entre as formas de compreensão. Isso por quê? Por um motivo simples, olha, eu penso o seguinte, uma vez o Marx compreendendo que é o capital, fica claro o seguinte, é uma impossibilidade que esse tipo específico de sociabilidade, de mediação social, de relação social, se põe e se reproduza no mundo sem a presença do Estado. É ineliminável. O Estado moderno, tal como ele existe, ele é uma criação necessária do estar no mundo, do se pôr no mundo dessa lógica totalizadora. Essa lógica exige a presença do Estado enquanto instância reguladora das suas contradições, da sua forma de estar no mundo. Então, portanto, sendo um parênteses rapidamente, eu sempre falo isso, Michael, eu sei que já ouviu isso, então desculpa. Óbvio, portanto, que a utopia não é nossa, nós marxistas, a utopia dos liberais que querem um capital sem Estado. Isso é uma impossibilidade. Mais do que utopia, desculpa, é burrice, é uma impossibilidade. Tá certo? Não confunda aqui com Estado mínimo, Estado maior é outra coisa.
Vocês sabem que há ultraliberais que querem não, né, o fim do Estado, seja lá o que for que signifique. Tá certo? Óbvio que o Marx também quer o fim do Estado, mas porque o Estado é o correlato necessário do capital desse tipo de sociabilidade que nós temos. Tá certo? Então, no meu entendimento, do que se trata aqui? Se trata de compreender que o desaparecimento do capital tem que ser concomitante ao mesmo tempo ao desaparecimento do Estado moderno. Eles têm que desaparecer como vieram ao mundo, simultaneamente. Não se trata de reformá-lo, de aperfeiçoá-lo, de modificá-lo, de mantê-lo. Na verdade, para o Marx, a questão é a constituição de um novo Estado. Aliás, crítica ao programa de Gotha. E aqui eu vou passar muito rápido por isso, porque nem é o foco aqui da minha intervenção, mas vejam lá, a crítica ao programa de Gotha. Ele fala assim, olha, na sociedade dos homens livres, haverá uma forma de organização. Essa forma de organização coletiva guardará analogias com as funções do Estado moderno, mas não é mais um Estado. Atenção, friso, analogias. Funções análogas ao Estado moderno. Repara que onde o Marx fala em funções análogas ao Estado moderno, o nosso amigo Lenin vai falar, ao final do texto, aqui é muito curioso, depois eu vou mostrar isso, é muito curioso como é que ele faz. Ao final do texto ele fala assim, portanto, nas últimas páginas do livro, ele fala assim, portanto, a ditadura do proletariado nada mais é do que o Estado burguês sem burguesia. Então, o que era uma mera analogia, agora é o próprio Estado burguês que é mantido no processo. Não sei se, enfim, se está claro o que eu estou falando, mas tem aqui umas diferenças entre o que o Marx está pensando e o que ele está pensando. Mas isso por quê? Porque, assim, eu estou convencido do seguinte ponto. Se para o Marx se trata de pôr fim ao capital e ao Estado simultaneamente, o primeiro passo, portanto, no processo de emancipação humana, não é simplesmente a instauração do socialismo, mas como ele fala na crítica ao programa de Gotha, do comunismo. Repare que lá o Marx não fala em socialismo, não fala em transição do capitalismo para o socialismo, isso é coisa do Lenin, tá certo? O que o Marx fala é, tem um comunismo, é a sua fase inferior. Na fase inferior já não tem mais Estado, vigora o que? A comunidade. A palavra em alemão, desculpa a pronúncia, mas é Gemeinwesen, em alemão, a comunidade. Aliás, comunismo, vida comunal, comunidade, tem o mesmo radical por isso. Ou seja, é aquela forma de organização coletiva na qual o poder político alienado do cidadão no mundo do capital é reabsorvido por ele. E isso só pode vir a ser numa circunstância na qual o capital desapareça ou esteja desaparecendo e na qual o Estado moderno já não exista mais. Isso é a comunidade dos homens livres. Tá certo? É óbvio que aqui eu estou dando um trato muito abstrato, muito geral, enfim. E nem sei se seria capaz de concretizar mais isso, mas a gente pode depois no debate conversar. Tá certo? Mas me parece que esse é o ponto. E isso é radicalmente diferente do que propõe o Lenin. Agora, claro, com todo cuidado, o Lenin é um autor que escreve um texto de combate, num contexto pré-revolucionário, para fazer intervenção política e para fazer revolução. Ele tem tarefas imediatas a cumprir. Então não dá para cobrar muito do cara, coitado. É claro que não. E além do mais, eu estou com uma sabedoria de 100 anos, passaram-se 100 anos. Aí, pô, molinho eu ficar aqui, né, dando regra e norma, né? E, pô, parece que eu sou muito inteligente, mas não sou, eu até queria, mas, enfim. Tá certo? Então tem que levar isso em conta, é claro. Mas isso não me isenta de apontar os limites do argumento do autor. Eu acho que esses limites se fazem ali presentes. Bom, legal. Mas repare, então, eu já falei disso. Capital, Estado moderno e política. Ora, digamos, a política moderna também é o outro momento desse tipo específico de sociabilidade. Digamos, com Lukács, esse é um pôr teleológico de segunda ordem que opera de tal forma a garantir a reprodutibilidade do capital. A política moderna é um mecanismo de dominação pessoal que tem por correlato necessário a apropriação de riqueza abstrata. Assim, para falar em português, claro. Assim, porra, para que diabo vocês acham que tem uma com exceções, é claro, não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. E Deus existe. Tem uma centena, sei lá, quantas centenas de candidatos concorrendo aos cargos de vereadores e prefeitos pelo Brasil afora. Na boa, vocês acham que é para quê? Não tem a ver com a possibilidade de se apropriar dessa riqueza, né? Enfim, se tornar personificações do capital, uma chance de meter a mão na bufunfa, digamos, não é disso que se trata, ou não? Em última instância, enfim. Pô, acho que posso estar sendo muito, né, grosseiro e reducionista, mas assim me parece. A política moderna é esse momento.
Então, portanto, obviamente, essa política desaparece. Em particular, portanto, no processo da emancipação humana, necessariamente a democracia burguesa enquanto forma política desaparece junto. Aliás, aqui mérito do Lênin, ele reconhece isso. Tá certo? Necessariamente a democracia, executivo, legislativo, judiciário, tem que desaparecer. Agora, por favor, não confundam isso, e não confundam democracia com voto. O voto é instrumento e permanece. Tá certo? É pelo voto que as maiorias se expressam, se manifestam e todo o resto. Bom, dito isso, acho que agora eu posso pegar algumas coisinhas do Lênin aqui para a gente dar o fecho na coisa, né? Então, assim, e essa é a parte que não está completa. Eu falei para vocês que o artigo está incompleto, enfim. Exatamente a parte que eu não redigi, não está escrito, e eu vou ter que recorrer, enfim. Não vou. Alexis, eu não vou ler cada corzinha, não, só algumas cores só. Eu tenho esse tique nervoso, eu vou marcando com cores. Assim, capítulo 1 do livro chama-se As Classes Sociais e o Estado. Item 1. O Estado é um produto do antagonismo inconciliável das classes. Formalmente está errado. Para o capitalismo não é isso. O Estado não é produto de antagonismo de classe. Por quê? Porque aí você está centrando a dinâmica social nas classes. A dinâmica está na produção do valor na forma de mediação específica. Agora sim, Estado e classe são produto dessa forma de mediação. Porque, do contrário, você abre a possibilidade de uma extirpação jurídica das classes, ou seja, vamos desapropriar os meios de produção da burguesia, vamos transformar o Estado burguês no Estado operário, palavras, né? Tudo bem, para ser mais adequado com Lenin, com o Estado dos trabalhadores, do proletariado, e a coisa está resolvida, quando não está. Por quê? A resolução desse constrangimento que recai sobre toda a humanidade, ela só pode vir a ser com o próprio desaparecimento do tipo específico de trabalho que se desempenha nessa sociedade. Vou falar a mesma coisa de outra forma. Vocês já pararam para pensar sobre o que o Marx quer dizer quando ele fala da emancipação da espécie humana, do homem? Emancipação do quê? Libertação do quê? Eu tenho um entendimento para isso. A emancipação, no meu entendimento, é da lei do valor, é da produção do valor, é do constrangimento que o valor impõe a cada um de nós. É dessa forma abstrata de dominação imaterial que recai a cada um de nós, que nos constrange. Enquanto a humanidade existir, sendo obrigada a produzir mercadoria e valor, ela não pode vir a ser livre, emancipada. Isso vai para muito além de uma mudança da forma jurídica, da forma de propriedade, ou mesmo da existência de classe. Agora, se a gente não destaca esse aspecto, a gente corre o risco de repetir velhos erros. Tá claro? Essa é a minha agonia aqui com o companheiro. Repara assim, para não tomar demais o tempo. A primeira parte do texto é brilhante. Por quê? O autor, ele pega aqueles materiais do Marx que antecedem ao Capital, né? Ideologia alemã, dito primário, o material do Engels, né? Origem da família, propriedade privada do Estado, e vai no ponto. Tá certo? Ele coloca claramente. O que ele coloca claramente? No processo revolucionário, o Estado burguês tem que ser destruído, tem que desaparecer. Isso é muito claro. Ele abre o livro falando isso. Mas aí ele coloca uma coisa que é da lavra dele. Qual é? Ele fala assim, bom, no lugar do Estado moderno, o operariado, tradução brasileira, o proletariado, mais adequado, revolucionário, deve instaurar o seu próprio Estado, o Estado proletário. E o Estado proletário nada mais é do que a ditadura do proletariado. É argumento dele, não é meu. Certo? Só por curiosidade, assim, em textos de maior densidade, essa categoria, ditadura do proletariado, o Marx a escreve 3 vezes. No total, acho que aparece umas 7 vezes nos escritos do Marx, incluindo as cartas. Tá certo? Eu estou falando isso para dar a dimensão da importância que a categoria tem para o Marx. Me parece que é de pouca importância. Agora, na construção do Lênin tem uma importância fundamental. E eu vou tentar mostrar para os senhores por que tem que ser assim para ele. Tá certo? Eu acho que, só para adiantar, tem que ser assim devido àqueles imperativos que eu disse anteriormente, porque era para combate, era para fazer revolução. E mais ainda, dentro da especificidade do caso russo, da necessidade de garantir a sobrevivência da revolução nos anos posteriores à tomada do poder. Aí, de fato, era necessário ter um aparato militar, jurídico, que garantisse o domínio, a hegemonia para os revolucionários. Aí faz sentido para a coisa, certo? Na minha cabeça faz, mas quando você confronta isso com o que o Marx está pensando, não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, de novo, assim, para ser legal, tentar ser legal com o companheiro Lênin.
Eu acho que o caso que ele está advogando é adequado. Provavelmente eu estaria na fileira de frente do combate naquele momento, sem sombra de dúvida. Agora, não dá para tomar isso como modelo universal válido para todo tempo e lugar. Tá certo? Muito menos para o momento presente. Há aqui uma distância muito grande, e inclusive de entendimento. Então, esse cuidado a gente tem que ter na leitura. Né? Bom, aí o que acontece? O texto avança e o Lenin, ele vai... Obrigado. Aí o texto avança e o Lenin vai, então, de fato, falar o seguinte, olha, pois bem, a ditadura do proletariado, portanto, esse é o Estado proletário, é o Estado da classe revolucionária que deve funcionar para oprimir e fazer desaparecer a burguesia. E toda a construção do argumento, do texto, em nenhum momento passa por esse aspecto-chave, que é a questão do valor dessa forma específica de dominação abstrata. Em nenhum momento isso acontece. Pelo contrário, há várias referências e notações, eu não vou aborrecê-los aqui com as citações, fica para o artigo que eu pretendo escrever depois, em que ele fala dos pobres, da pobreza, dos miseráveis, mas dessa forma específica de dominação não comparece. Tá certo? Mas a coisa piora, por quê? No meio do texto ele fala o seguinte, deixa eu ver, isso aqui eu queria ler para os senhores, porque assim, é sintomático da dificuldade em que ele está metido. Eu peço desculpas, enfim, mas já vou achar isso e... É no amarelo, talvez, onde é que vocês... Não sei mais onde é que está isso, enfim. Ah, amarelo, vamos lá, peraí. Não é amarelo, não. A gente vai achar. Ups. Achei, está aqui. Bom. É no amarelo. É que você sabe tudo. Ele fala assim, ó. Uma passagem só, lá pelas tantas. Abre aspas. A expropriação dos capitalistas, a transformação de todos os cidadãos em trabalhadores, empregados de um mesmo grande sindicato de produção. O Estado e a inteira subordinação de todo o trabalho desse sindicato é um Estado verdadeiramente democrático. O Estado dos soviéticos, dos deputados, operários e soldados. Essa é a tarefa da revolução. Ou seja, transformar todo mundo em produtor de mercadoria, todo mundo em trabalhador proletário. Ou seja, não tem emancipação humana nisso. É um projeto sem emancipação. Na boa, dá para entender o argumento para a realidade da Rússia de 17, mas não dá para defender isso hoje. A emancipação humana não pode ficar presa a isso, tem que ser algo para além disso, para além dessa forma de produção de dominação abstrata, essa é a questão. Isso, assim, lá para o final, ele vai falar aquilo que eu disse para os senhores aqui. Deixa eu ver se... Aqui. Não. Bom, aqui. Não é aqui. Não estou achando, paciência. Mas literalmente é o trecho que ele fala assim. Então, portanto, a tarefa do proletariado revolucionário nada mais é do que construir o seu Estado, a sua ditadura do proletariado, que nada mais é do que o Estado burguês sem burguesia. Então, o que começa como a destruição do Estado burguês? E ele cita aqui a crítica ao problema de Gotha, ele fala, olha, vamos manter, Marx, serão mantidas funções análogas à do Estado moderno, finda pela manutenção do próprio Estado burguês sem burguesia. O Estado moderno permanece, assim como a produção de mercadoria. Olha, é óbvio que, enfim, vai dar problema para frente, certo? Com toda a questão histórica e tal. O argumento, me parece, tem um quê de dificuldade. Bom, é isso. Eu peço desculpa pelo esse final um tanto atrabalhoado, mas é como eu falei, de fato não acabei de redigir isso e está faltando coisa. Então, muito obrigado pela paciência e sejam gentis comigo no debate, por favor.